Se você não é inscrito aqui no canal, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Os gêneros textuais eles são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao seu conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, o emissor e o receptor, de um determinado discurso. É importante considerarmos o contexto, a função e a finalidade, pois o gênero textual ele pode conter mais de um tipo textual. Por exemplo, uma receita ela apresenta a lista de ingredientes necessários, o que é um texto descritivo, e também o modo de preparo dessa receita, que é um texto injuntivo. Um texto narrativo, narrar é contar uma história, um acontecimento, uma cena. Então, é isto que faz o texto narrativo. Ele conta histórias. Para isso, devem existir elementos como personagem, espaço e tempo. Além disso, as narrativas costumam ser organizadas em torno de um conflito, uma situação problemática que nos chama a atenção. São exemplos de gêneros predominantemente narrativos: o romance, o conto, a crônica, a novela, a fábula, a lenda e a biografia. Já um texto descritivo é aquele que mostra alguma coisa, um lugar, uma paisagem, um personagem, caracterizando-a. A descrição faz parte de muitos gêneros, porém, é muito raro encontrar algum gênero em que ela seja o tipo predominante. O perfil, gênero que se dedica a apresentar os traços de uma pessoa e de sua vida, é um exemplo de texto predominantemente descritivo. São exemplos a novela, os contos, os romances e crônicas, que são gêneros predominantemente narrativos que contêm descrições. Texto dissertativo. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, falar sobre um determinado tema. Quando tem caráter argumentativo, a dissertação expõe uma tese e apresenta argumentos com a finalidade de demonstrar a validade desse ponto de vista. O objetivo do texto argumentativo dissertativo é o de convencer o interlocutor. São exemplos de gêneros predominantemente dissertativos: a dissertação de vestibular e concursos, o artigo científico ou acadêmico, a tese de doutorado, o artigo de opinião, o ensaio, a monografia e o editorial de jornal. Passamos então ao texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que emite ordens de ação ou instruções. Por isso, ele também é chamado de texto instrucional. Seu modo verbal característico é o imperativo. São termos como faça, use, haja, deve, entre outros. São exemplos de gêneros predominantemente injuntivos: a receita médica, o manual de instrução, a bula de remédio, a prescrição médica, a convocação militar e a instrução normativa. Já o texto expositivo é a apresentação de alguma coisa, uma ideia, um pensamento, um conceito, um dado, entre outros exemplos. Na exposição, o foco não é o de problematizar ou argumentar, mas a exibição de um saber, de forma lógica e organizada. São exemplos de textos predominantemente expositivos: o verbete de dicionário, o verbete de enciclopédia, o livro didático, o seminário e também a apresentação de um projeto. Texto preditivo. O texto preditivo é aquele em que o autor antecipa alguma coisa. São exemplos de gêneros predominantemente preditivos: o boletim meteorológico, a programação de conferências, encontros, eventos, também o roteiro de viagem e a profecia. E quais são as diferenças entre o gênero textual e tipo textual? Gênero textual é uma forma de redação que possui características peculiares em relação à sua estrutura, ao seu estilo, ao seu conteúdo e à sua função. Já os tipos textuais são sequências de palavras e frases que fazem parte dos gêneros. É comum que um texto ele contenha dentro de si mais de um tipo textual. Um conto, por exemplo, pode conter trechos narrativos, outros descritivos, outros dissertativos. Da mesma forma, uma tese predominantemente dissertativa
Pode conter trechos narrativos, como, por exemplo, os relatos de uma pesquisa de campo. O que caracteriza, então, um gênero textual? Gênero textual é caracterizado como a forma de redação que faz parte do nosso dia a dia. Ele varia ao longo do tempo. Há inúmeros gêneros literários. Como exemplos, podemos citar o relatório, o poema, o conto, o verbete, o manifesto, o romance, a carta, a receita culinária, o manual de instruções, a conversação, a resenha, o bilhete, a crônica, o ensaio, entre outros exemplos. Já tipo textual é a sequência de palavras e frases que compõem os gêneros textuais. Tipo textual, ele não varia ao longo do tempo. Há poucos tipos textuais. Alguns autores falam em 5, outros em 6 tipos textuais. Os tipos textuais, então, são o narrativo, o explicativo, o dissertativo, o descritivo, o injuntivo e o preditivo. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A palavra texto, sem sombra de dúvida, é familiar a qualquer pessoa e aparece frequentemente no linguajar cotidiano, mas o texto não é simplesmente um aglomerado de frases. Nenhum texto é uma peça isolada, nem a manifestação da individualidade de quem o produziu. De uma forma ou outra, constrói-se um texto para, através dele, marcar uma posição ou participar de um debate de escala mais ampla que está sendo travado na sociedade. Até mesmo uma simples notícia jornalística, sob a aparência de neutralidade, tem sempre uma intenção por trás. Portanto, num texto, o significado de uma parte depende de sua relação com as outras partes, tornando-se uma estrutura construída de tal modo que as frases não têm significado autônomo, pois o seu sentido depende da correlação que elas possuem com as demais frases. Não podemos esquecer que existem textos verbais e não verbais, consistindo aqueles dos textos escritos ou orais e estes dos textos visuais, constituídos por ícones e ou símbolos. Interpretar um texto consiste em analisar o que está escrito, ou seja, coletar dados sobre o texto. Para interpretar um texto, devemos abstrair tanto as ideias explícitas quanto as implícitas nele contidas. Não existe texto desprovido de contexto e de várias implicações, que podem ser políticas, filosóficas, sociológicas, acadêmicas, entre outras. Como analisar um texto? Então, leia 2 vezes o texto. A primeira, para tomar contato com o assunto. A segunda, para observar como o texto está articulado, desenvolvido. Observe que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Sublinhe em cada parágrafo a ideia mais importante, o tópico frasal. Leia com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Sublinhe as palavras como erro, incorreto, correto, etc., para não se confundir no momento de responder à questão. Ainda, como você deve analisar um texto? Escreva ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Não leve em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, escreveu. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão do texto. Se o enunciado mencionar argumentação, deve-se preocupar com o desenvolvimento. Tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, os pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, entre outros. 3 erros comuns na interpretação de textos e que podem levar a uma escolha errada no momento da interpretação são a extrapolação, a redução e a contradição. Extrapolação consiste em fugir do texto. Ocorre quando se interpreta o que não está escrito, não se atendo ao que está relatado. Redução consiste em valorizar uma parte do texto em detrimento da sua totalidade, deixando-se de considerar o texto como um todo para se ater somente a uma parte dele. Contradição consiste em se entender o contrário do que está escrito. Observe que as provas de concurso estão cada dia mais complexas na interpretação.
Assim, para se obter um bom resultado, não basta somente interpretar o texto, mas sim demonstrar o conhecimento do candidato a respeito do assunto, levando em consideração as atualidades, pois todos os textos de concurso são, de algum modo, ligados às atualidades. O texto é o ponto de partida, mas deve-se avaliar o contexto e a atualidade. Dicas para uma boa interpretação de textos. Tenha uma boa noção da história e dos fatos ocorridos nos últimos anos. Tenha concentração na leitura do texto. O texto é a fonte primária e principal. Se ele contrariar as atualidades, siga o texto. Tenha em mente que todo entendimento de texto é, de alguma forma, limitado, pois ninguém domina todas as áreas do conhecimento. Preste atenção a todos os detalhes. Muitas vezes, uma única palavra constante na questão pode fazer a diferença entre ela ser considerada certa ou errada em relação ao conteúdo do texto. O ditongo. Ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Pode ser crescente, que é o encontro de uma semivogal e a vogal na mesma sílaba, como por exemplo em história, ou decrescente, que é o encontro da vogal mais a semivogal, nesta ordem, na mesma sílaba, como por exemplo em cacau. Lembrando, vogal é a mais forte na pronúncia. Então temos o tritongo, que é a semivogal mais a vogal mais uma semivogal, nesta ordem, como por exemplo em Paraguai. Dígrafo. O dígrafo são duas letras que representam um som. Os mais famosos dígrafos são o CH, LH, NH, os dois R's, os dois S's, SC, SC cedilha e o XC. E também o an, en, in, que representam vogais nasais. Hiato. Hiato são duas vogais juntas, mas em sílabas diferentes, como por exemplo na própria palavra hiato. O dífono. Dífono é uma letra que representa dois fonemas. É o X com som de KS. Só existe um dífono na língua portuguesa, que é o táxi, que são 4 letras e 5 fonemas. Qual a diferença de ditongo para o dígrafo? O dígrafo são duas letras e um som. Já o ditongo são duas letras e dois sons. E a diferença do ditongo para o hiato? No ditongo, as vogais estão na mesma sílaba. Já no hiato, as vogais ficam em sílabas separadas. Passamos às classes gramaticais. Substantivo. O substantivo é uma classe de palavras variáveis com que se designam ou se nomeiam os seres, as pessoas, os animais e as coisas. O substantivo é a palavra que serve, de modo primário, de núcleo de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto e do agente da passiva. Qualquer palavra de outra classe que desempenha uma dessas funções equivalerá a um substantivo. Em português, o substantivo ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Adjetivo. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo. Os adjetivos se flexionam em gênero, número ou grau. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios. Numeral. Numeral é uma classe gramatical de palavras que indicam diretamente uma quantidade de elementos, ou, indiretamente, por estrutura de ordem. A indicação direta define o numeral cardinal. A indireta, a estrutura de ordem, define o numeral ordinal. Numerais podem ter valor substantivo, bem como valor adjetivo. Numerais são palavras flexíveis ou variáveis e flexionam ou variam em número e em gênero. Pronome. Os pronomes são um conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir, modificar ou retomar substantivos variados ou frases derivadas deles, na formação de sentenças, tratando-se de um tipo particular de proforma. Em geral, os empregos de cada pronome podem depender da natureza gramatical ou semântica do substantivo representado, de sua função gramatical na sentença e das palavras próximas. Na língua portuguesa, há dezenas de pronomes, como eu, lhe, que, cujo e isto, que podem substituir substantivos ou frases preposicionais derivadas deles. Pronomes podem, portanto, ter as funções típicas de substantivos, sujeito, objeto e complemento,
de adjetivos, modificadores de substantivos, e de advérbios, modificadores de verbos e adjetivos. O pronome oblíquo átono, ou pronome pessoal oblíquo átono, me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos, vos, são pronomes que indicam pessoas e funcionam nas orações como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Pelo fato de serem pronunciados com menos força, são átonos, sendo assim chamados de pronomes oblíquos átonos. Artigo. Dá-se o nome de artigo às palavras que se antepõem aos substantivos, para indicar se esses têm um sentido individual, já determinado pelo discurso ou pelas circunstâncias, chamados definidos, ou se os substantivos não são determinados, chamados indefinidos. Os determinantes artigos indefinidos são uma, uns e umas. Já os determinantes artigos definidos são o, a, os e as. O verbo. Verbo é a classe gramatical de palavras que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, e que variam em relação ao tempo. Os verbos, eles são classificados em transitivos, intransitivos, impessoais e de ligação. Advérbio. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Nunca modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Apenas os advérbios de intensidade, de lugar e de modo são flexionados, sendo que os demais são todos invariáveis. A única flexão propriamente dita que existe na categoria dos advérbios é a de grau. A norma gramatical reconhece 7 grupos de advérbios: de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade e de afirmação. Conjunção. Conjunção é uma das classes de palavras definidas pela gramática geral. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo, entre eles, uma relação de dependência ou de simples coordenação. Já as locuções conjuntivas são um conjunto de palavras que exercem a função de conjunção em um enunciado. São exemplos de conjunções. Portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja, conforme. Interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que exprimem estados emocionais ou mais abrangentes, sensações e estados de espírito, ou até mesmo servem como auxiliadoras expressivas para o interlocutor, já que lhe permitem a adoção de um comportamento que pode dispensar estruturas linguísticas mais elaboradas. A interjeição é considerada palavra-frase, caracterizando-se como uma estrutura à parte. Ela não desempenha função sintática. Acrase. O termo crase significa fusão, junção. Em português, acrase é o nome que se dá à contração da preposição a com o artigo feminino a ou as, com o a dos pronomes aquele e aquela, com o a do pronome relativo a qual e as quais, e com o a do pronome demonstrativo a ou as. O sinal que indica a fusão, que indica ter havido crase entre dois as, é o acento grave. Passamos ao conteúdo de análise sintática. Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Oração é todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem ou quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Reforçando, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Geralmente, ele é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Já o predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito,
Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, o termo com o qual o verbo concorda. Período é uma frase que possui pelo menos uma oração. Existem os seguintes tipos de período. O período simples, ele é constituído de uma só oração, um verbo ou locução verbal. Esta oração é, portanto, uma oração absoluta. O período composto, ele é constituído de duas orações, dois verbos ou duas locuções verbais. Os períodos compostos são formados por coordenação ou por subordinação. Período misto, ele é constituído por três ou mais orações, três ou mais verbos ou locuções verbais, apresentando a mistura da coordenação e da subordinação. Oração principal. A oração principal de uma frase é a parte que contém a informação principal e aquela que se liga a qualquer oração subordinada, ou seja, é completada por uma oração subordinada. Oração principal é aquela que não tem sentido sem o complemento, a oração subordinada. Por exemplo, ela pretendia sair assim que acabasse a prova. Ela pretendia sair, oração principal. Assim que acabasse a prova, a oração subordinada. Oração subordinada. Uma oração subordinada, na gramática, é aquela que exerce uma função sintática em relação a outra oração, chamada oração principal, e que pede complemento, ou é uma oração que tem uma certa dependência de sentido em relação à oração principal. Por exemplo, aguardo que você chegue. Na frase, há duas orações, aguardo e que você chegue. Como a oração que você chegue está completando o sentido do verbo transitivo direto, aguardo, portanto, esta oração exerce função sintática de objeto direto, sendo assim, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Dependendo da função sintática que exercem, as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais. A oração coordenada. A frase, a oração e o período são compostos por coordenação quando têm orações equivalentes, mas sem dependência uma da outra. São sintaticamente independentes. As orações coordenadas podem estar simplesmente justapostas, isto é, colocadas uma ao lado da outra, sem qualquer conectivo que as enlace. Esse tipo de oração coordenada chama-se assindética. Os complementos verbais ou objetos complementam o sentido dos verbos transitivos. Estes complementos eles podem ligar-se ao verbo através de uma preposição ou sem o auxílio dela. Quando há necessidade de preposição, o complemento verbal é chamado de objeto indireto. Quando ela não é necessária, o complemento verbal é chamado de objeto direto. Complemento nominal é o termo que, acrescentando a outro termo da oração, explica ou esclarece o sentido de um nome. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente, ou seja, é ele que recebe a ação expressa pelo verbo. O praticante da ação ele é classificado como o agente da passiva. Admitem transposição de voz passiva somente verbo transitivo direto e bitransitivos. Verbo transitivo indireto, impessoal, intransitivo, verbo de ligação ou transitivo direto seguido de objeto direto preposicionado não admite. A voz passiva analítica ela é formada por um verbo auxiliar ser e, eventualmente, outro verbo auxiliar, o particípio de um verbo transitivo, uma preposição e o agente da passiva. Já a voz passiva pronominal ou sintética é formada por um verbo na terceira pessoa, do singular ou do plural, junto ao pronome pessoal se, como partícula apassivadora ou pronome apassivador, indicando um agente indeterminado, que não costuma vir expresso na voz passiva sintética. Nesse tipo de construção, a partícula se é usada formalmente como pronome oblíquo reflexivo, na função de objeto direto de um verbo transitivo, que concorda com o sujeito. Concordância gramatical é a transmissão de características morfológicas de flexão gramatical de um vocábulo principal para outro.
Concordância nominal consiste na adaptação de um nome ao outro, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras de que dependem. Já concordância verbal é a flexão do verbo em conformidade ao número e à pessoa do sujeito da oração. Verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento, podendo ser o complemento acompanhado de uma preposição ou não. Intransitivos são os verbos que não exigem complemento, mas que podem pedir um adjunto adverbial. Todo verbo que possui apenas adjunto adverbial é um verbo intransitivo. Verbo de ligação são os verbos que ligam o predicativo ao sujeito, uma palavra gramatical, relacional, como os conectivos, conjunção e preposição. Por isso, também chamado de verbo relacional. O uso dos porquês, porque junto e sem acento, é justificativa, é igual a pois. Lembre-se dessa dica. Juntou, justificou. Por exemplo, José fez isso porque estava cansado. José fez isso pois estava cansado. Porque junto e com acento significa o motivo. É sempre precedido por artigo, ou por pronome, ou um numeral. Substitui o como no início da frase. Por exemplo, ele procura um porquê para a sua existência. Ele procura o motivo para a sua existência. Porque separado e sem acento é usado para perguntas diretas e indiretas, no meio ou no início da frase. Pode substituir a razão pela qual, o motivo pela qual. Pode substituir ainda para quê, pelo qual. Por exemplo, por que a lua brilha? Por que separado e com acento? É utilizado em perguntas no final da frase ou também no final da frase ou de uma oração, como por exemplo, ele foi demitido e não entendeu por quê. A vírgula é um sinal de pontuação. Seu nome vem do latim vírgula, significando varinha, pequeno traço ou linha. A vírgula, assim como o ponto e vírgula, não deveria ser tratada como marca de pausa, embora em várias situações pontuação e pausa coincidam. Ao contrário do que se costuma pensar, a vírgula não possui a função de representar pausas na oralidade, pois isso pode ser feito sem o uso da vírgula, mas a função de separar elementos que possuem a mesma função sintática em uma oração ou elementos sintáticos entre diferentes orações, de modo a evitar ambiguidades. Por exemplo, alguém pode realizar uma pausa na seguinte situação: eu estava correndo e vi ela. Esse elemento de pausa na oralidade não permite o uso da vírgula, sendo mais adequado o uso das reticências, como no exemplo 1. Eu estava correndo e vi ela. Pois ela não ocorre antes da conjunção e, salvo em alguns outros casos, como vemos no exemplo 2. Eu estava correndo e vi ela. Não é possível a colocação de vírgula antes do e, pois o sujeito das duas orações é a mesma pessoa. Eu estava correndo e eu vi ela. Portanto, não é usada a vírgula antes desse e. Porém, se fosse a situação da frase eu estava correndo, vírgula, e ela caminhando, essa vírgula é de uso facultativo, pois ela separa duas orações com sujeitos distintos. Eu estava correndo e ela caminhando. A utilização da vírgula não obedece a regras absolutas, pois existem casos que são debatidos entre os especialistas em gramática. A razão pela qual as regras que eu vou expor aqui neste vídeo são um resumo do uso geral. Primeiro uso, para separar as coordenadas sindéticas conclusivas. Logo, pois, portanto. A conjunção pois, com valor conclusivo, portanto, deve geralmente vir entre vírgulas. Exemplo, não era alfabetizado, vírgula, logo, vírgula, não podia ter carteira de habilitação. Para separar as coordenadas sindéticas explicativas. Não fale assim, vírgula, porque estamos ouvindo você. Para separar as adverbiais reduzidas e as adverbiais antepostas ou intercaladas na principal. Também para separar as orações consecutivas. O outro uso para separar elementos com a mesma função sintática, exceto se estiverem ligados pela conjunção e. Por exemplo, o João, vírgula, o Antônio, vírgula, a Maria e o Joaquim foram passear.
para separar orações com sujeitos diferentes, como te falamos agora há pouco. Exemplo, eles explicam seus pontos de vista. E a imprensa deturpa-os. São sujeitos diferentes nas duas orações. Eles explicam seus pontos de vista, vírgula, e a imprensa, o sujeito da segunda oração, deturpa-os. Também para assumir outros valores que não o aditivo, como por exemplo, responderam à mãe, vírgula, e não foram repreendidos, com valor adversativo. Ou então, o filme é tão romântico, vírgula, e eu assisti na TV, com valor consecutivo. Ou então, eles gritaram, vírgula, e pularam, vírgula, e sorriram, com valor enfático. Também o uso quando a conjunção pois é explicativa e equivale a porque, junto e sem acento. A vírgula coloca-se antes. Por exemplo, João não foi à escola, vírgula, pois estava doente. João não foi à escola, vírgula, porque estava doente. Também outra forma de uso é quando a conjunção pois é conclusiva e equivale a portanto. A vírgula coloca-se antes e depois. Por exemplo, a seleção brasileira venceu as eliminatórias sul-americanas. O Brasil é, vírgula, pois, vírgula, um dos favoritos a ganhar a Copa. O Brasil é, vírgula, portanto, vírgula, um dos favoritos a ganhar a Copa. Uma vírgula, ou a falta dela, também pode alterar completamente o significado de uma frase. Vejamos nos exemplos. José, vírgula, Maria e o cãozinho Sweet foram passear. José Maria e o cãozinho Sweet foram passear. A primeira frase ela implica que Maria, que José e que o cãozinho Sweet foram passear. Já na segunda frase, José Maria e o cãozinho Sweet é quem foram passear. Outros exemplos seriam: não, vírgula, espere. Não espere. Este juiz é corrupto. Esta primeira frase dá a ideia de que alguém está falando para o juiz que uma terceira pessoa é corrupta. Mas se você tira as vírgulas, este juiz é corrupto. Transmite a ideia de que o juiz é quem é corrupto. Verb tenses, tempos verbais. Simple present. O presente simples, ou simple present, descreve uma ação habitual e atual ocorrida no presente. Na língua portuguesa, esse tempo verbal ele corresponde ao presente do indicativo. É importante referir que nem sempre os tempos em inglês têm um correspondente em português. Vejamos a conjugação do verbo to love, amar, no simple present. I love, you love. He, she, it loves. We love, you love. They love. For example, she loves him. Or, does she love him? She doesn't love him. Present continuous or present progressive. O presente contínuo, também chamado de presente progressivo, present continuous or present progressive, descreve uma ação que está ocorrendo no presente no momento em que se fala. Esse tempo verbal, ele segue a seguinte estrutura: o verbo auxiliar to be no simple present, mais o gerúndio, a forma ing, do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love, amar, no present continuous. I am loving, you are loving, he, she, it is loving, we are loving, you are loving, they are loving. For example, they are loving the book. Are they loving the book? They aren't loving the book. Simple past. O passado simples, ou simple past, expressa ações passadas, ou seja, descreve fatos que já ocorreram, que já aconteceram. Nesse tempo verbal em inglês, as flexões dos verbos regulares terminam em D ou ED, enquanto os verbos irregulares não possuem uma forma padrão. Por isso é importante que você conheça a lista dos verbos e as conjugações dos verbos irregulares. Vejamos a conjugação do verbo to love no simple past. I love it. You love it. He, she, it love it. We love it. You love it. They love it. For example, he loved her. Did he love her? He did not love her. Past continuous or past progressive. O passado contínuo, também chamado de passado progressivo, past continuous or past progressive,
Expressa uma ação contínua que ocorreu no passado, ou seja, uma ação que estava ocorrendo em um momento que já passou. Esse tempo verbal, ele segue a seguinte estrutura: o verbo auxiliar to be, no simple past, mais o gerúndio, a forma ing, do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no past continuous. I was loving, you were loving, he, she, it was loving, we were loving, you were loving, they were loving. For example, he was loving the trip. Was he loving the trip? He wasn't loving the trip. Simple future. O futuro simples, simple future, expressa ações que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Esse tempo verbal ele é formado pela seguinte estrutura: o auxiliar modal will mais o infinitivo do verbo principal sem o to. Vejamos a conjugação do verbo to love no simple future. I will love, you will love, he, she, it will love, we will love, you will love, they will love. For example, they will love to travel. Will they love to travel? They won't love to travel. Future continuous or future progressive. O futuro contínuo ou o futuro progressivo, future continuous or future progressive, expressa ações contínuas que acontecerão no futuro. Em outras palavras, podemos dizer que ele descreve um fato que estará acontecendo em um momento específico no futuro. Esse tempo verbal do inglês segue a seguinte estrutura: simple future do verbo to be, will be, mais o gerúndio, a forma ing do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no future continuous. I will be loving, you will be loving, he, she, it will be loving, we will be loving, you will be loving, they will be loving. For example, she will be loving the trip by this time next year. Will she be loving the trip by this time next year? She won't be loving the trip by this time next year. Present Perfect Simple. O presente perfeito simples, Present Perfect Simple, expressa ações influenciadas pelo presente e que ainda estão acontecendo ou que terminaram recentemente. É formado de acordo com a seguinte estrutura: verbo auxiliar to have, conjugado no simple present, ou seja, has, have, mais o past participle, o particípio passado do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no present perfect simple. I have loved, you have loved, she, he, it has loved, we have loved, you have loved, they have loved. For example, he has loved her during his entire life. Has he loved her during his entire life? He hasn't loved her during his entire life. Present Perfect Continuous or Present Perfect Progressive. O presente perfeito contínuo ou presente perfeito progressivo, Present Perfect Continuous or Present Perfect Progressive, expressa ações contínuas que iniciaram no passado e continuam até o presente ou que terminaram há pouco tempo. A conjugação de verbos em inglês flexionados nesse tempo verbal segue a seguinte estrutura: verbo to have conjugado no simple present, ou seja, have, has, mais o verbo to be conjugado no present perfect, mais o gerúndio, a forma ing do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no present perfect continuous. I have been loving, you have been loving, he, she, it has been loving, we have been loving, you have been loving, they have been loving. For example, she has been loving the new car. Has she been loving the new car? She hasn't been loving the new car. Past Perfect Simple. O passado perfeito simples, Past Perfect Simple, expressa ações do passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Ele segue a seguinte estrutura de formação: verbo auxiliar to have, conjugado no simple past, ou seja, had, mais o past participle, o particípio passado do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no past perfect simple. I had loved, you had loved,
He, she, it had loved. We had loved. You had loved. They had loved. For example, she had loved Tom before she married Bob. Has she loved Tom before she married Bob? She had not loved Tom before she married Bob. Past Perfect Continuous or Past Perfect Progressive. O passado perfeito contínuo ou passado perfeito progressivo, Past Perfect Continuous or Past Perfect Progressive, indica ações contínuas no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Esse tempo verbal é formado de acordo com a seguinte estrutura: verbo to have conjugado no simple past, ou seja, had, mais o verbo to be conjugado no past perfect, ou seja, been, mais o gerúndio do verbo principal. Vejamos a conjugação do verbo to love no past perfect continuous. I had been loving. You had been loving. He, she, it had been loving. We had been loving. You had been loving. They had been loving. For example, she had been loving studying there. Had she been loving studying there? She had not been loving studying there. Future Perfect. O futuro perfeito, Future Perfect, expressa ações que estarão terminadas em um determinado tempo futuro. Sua formação segue a seguinte estrutura: verbo auxiliar to have, conjugado no simple future, ou seja, will have, mais o past participle, o particípio passado do verbo principal. Conjugação do verbo to love no Future Perfect. I will have loved. You will have loved. He, she, it will have loved. We will have loved. You will have loved. They will have loved. For example, they will have loved going to the concert. Will they have loved going to the concert? They won't have loved going to the concert. Future Perfect Continuous or Future Perfect Progressive. O futuro perfeito contínuo ou futuro perfeito progressivo, Future Perfect Continuous or Future Perfect Progressive, expressa a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. É formado pela seguinte estrutura: Future Perfect do auxiliar to be, ou seja, will have been, mais o radical do present participle, do particípio presente do verbo principal, acrescido da terminação ing. Vejamos a conjugação do verbo to love no Future Perfect Continuous. I will have been loving. You will have been loving. He, she, it will have been loving. We will have been loving. You will have been loving. They will have been loving. For example, he will have been loving his wife for 13 years next year. Will he be loving his wife for 13 years next year? He won't have been loving his wife for 13 years next year. As conjunções, linking words, servem para fazer a relação entre as ideias e as informações expressadas em uma frase. São conjunções, linking words, either, or, ou, nem, neither, nor, nem, sem o not, both, and, tanto quanto, not only, but also, não somente, mas também. Conjunções adversativas são aquelas que dão ideias opostas. São exemplos: but, mas, however, entretanto, nevertheless, não obstante, mesmo assim. As conjunções consecutivas ou conclusivas são aquelas usadas para terminar frases ou fazer conclusões. So, então, por isso. Therefore, portanto. Thus, por isso. Consequently, consequentemente. Then, então. Hence, daí, logo. Já as conjunções concessivas tratam de concessões, permissões. Although, embora. Even though, muito embora. In spite of, apesar de. Na sequência, temos as conjunções de acréscimos, que trazem a ideia de continuidade. Por exemplo, besides, além disso. Moreover, além do mais. Furthermore, além disso, ademais.
As conjunções explicativas, elas servem para dar explicação a algo, dar razão a. Because, porque. As, como. Since, desde. For, pois, visto que. O primeiro tema, inteligência artificial. Inteligência artificial, IA, é um campo da ciência da computação que se dedica a desenvolver sistemas capazes de simular a inteligência humana, de modo que máquinas e programas consigam cumprir com atividades que, até então, apenas seres humanos eram capazes. Isso envolve habilidades como aprender, raciocinar, reconhecer padrões, tomar decisões e até mesmo interagir de forma natural com os seres humanos. Áreas da indústria, da medicina, dos transportes, da logística e da segurança já sentiram o impacto dessa nova tecnologia. No entanto, o cenário ainda traz muitos desafios. O segundo tema, a lei das fake news. O projeto de lei número 2630 de 2020, nomeado como Lei da Fake News, é uma legislação criada com o objetivo de combater a disseminação de informações falsas nos meios digitais, buscando estabelecer diretrizes e responsabilidades para os provedores da internet e de redes sociais, além de punições para aqueles que produzem e propagam notícias fraudulentas. Esse é um debate extenso e polarizado, que faz necessário refletir sobre a ideia de liberdade de expressão e os impactos da implementação da lei. O terceiro ponto, a crise climática. As crises climáticas são uma série de eventos e de mudanças drásticas que afetam o clima do planeta. O aumento das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global acaba por ser o propulsor do problema. Entre as consequências estão a perda da biodiversidade, a degradação de ecossistemas, a escassez de recursos naturais e o aumento do risco de doenças e de desastres naturais. Já o quarto ponto, a cibersegurança. O conceito de cibersegurança tem a ver com a proteção de dados financeiros, registros médicos, informações de identificação e detalhes de contas online, por exemplo, de informações e de sistemas, redes e programas que possam sofrer alguma ameaça de ataque no meio virtual. Este é um assunto ainda em voga no âmbito social, com lacunas que mostram a necessidade de promover formas de garantir a segurança cibernética. Um exemplo disso é a Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que versa sobre a proteção de dados pessoais e que também é objeto do edital do concurso DataPrev. Passamos ao quinto ponto, a escravidão moderna. Após 135 anos da assinatura da Lei Áurea, ainda é possível notar práticas de trabalho análogas à escravidão. Elas atingem, sobretudo, assim como no século passado, a população negra. Isso pode ser comprovado por meio de relatório divulgado pelo Ministério do Trabalho. Lembrando que há pouco tempo atrás tivemos a situação de trabalhadores que foram resgatados em vinícolas no sul do país que estavam trabalhando em condição análoga à escravidão nessas vinícolas. O sexto ponto é o racismo no Brasil. Frequentemente, episódios de racismo são divulgados na mídia, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, como o caso que ficou muito famoso com o jogador Vini Júnior. Também tivemos nesse mês um caso que gerou grande repercussão e que ocorreu em Goiânia, Goiás, quando uma senhora entrou em uma loja de roupas e exigiu ser atendida por uma vendedora que não fosse de cor. Vejamos, olha o absurdo. Outro exemplo que pode ser lembrado é em outra loja de roupas, desta vez situada em um shopping de Fortaleza, no Ceará, que criou um código de alerta para a entrada de consumidores negros. Tamanho o absurdo dessa conduta praticada de racismo. Outro ponto, sétimo ponto, índices de desemprego. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados no dia 18 de maio desse ano, apontaram dois índices relacionados ao desemprego no primeiro semestre deste ano. Primeiro, o desemprego entre as mulheres ficou em 10,8%, enquanto entre os homens o índice foi de apenas 7,2%. Segundo ponto, o desemprego foi maior entre as pessoas que se autodeclaravam pretas, 11,3%, e pardas, 10,1%. O índice de brancos foi de 6,8%.
O oitavo ponto, desmatamento. Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, coletados a partir do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER, mostraram que o desmatamento no bioma Cerrado entre os meses de janeiro e abril é o maior registrado nos últimos 5 anos, 2.133 quilômetros quadrados de área desmatada. Por outro lado, o desmatamento na Amazônia Legal, também entre os mesmos meses, teve queda, 1.132,45 quilômetros quadrados, o que representa 41% a menos do que o mesmo período no ano passado. Indo para o final, nono ponto, guerra na Ucrânia não poderia deixar de ser. O conflito iniciado em 24 de fevereiro de 2022 fez um ano em 2023. Além da morte de várias pessoas, a guerra entre Ucrânia e Rússia causa efeitos sobre a educação, a saúde, o meio ambiente e entre diversos outros setores. O ato ele foi visto como uma agressão, algo condenado no artigo 1º da Carta das Nações Unidas de 1945. Ele também abre espaço para que o país agredido se organize coletivamente em nome de sua defesa própria. Inclusive, o tema do deslocamento forçado ele acaba ganhando mais relevância com essa realidade da guerra da Ucrânia. Muitos fogem justamente temendo a violência da guerra, assim como os crimes de guerra e contra a humanidade que têm rondado o palco do conflito. Por fim, décimo ponto, ameaças à democracia e à liberdade de imprensa no mundo. As condições de trabalho dos jornalistas e a situação da liberdade de imprensa no planeta têm piorado. É o que revelou o mais recente relatório da organização Repórteres Sem Fronteira, que aponta o alto grau de repressão em muitas nações. Desde a Nicarágua, a China, passando pela Rússia, a repressão à imprensa se revela cada vez mais forte. Mesmo no Brasil, os ataques ao trabalho de jornalistas, notadamente mulheres, têm se intensificado e se tornado mais estridentes. O raciocínio lógico-matemático ele é uma habilidade fundamental para a resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento, incluindo a matemática, a filosofia, a informática, entre outras áreas do conhecimento. O raciocínio lógico-matemático consiste em utilizar a lógica e também a matemática para analisar e resolver problemas de forma clara, estruturada e objetiva. Alguns conceitos são básicos e são importantes para que você entenda o raciocínio lógico-matemático. Os principais conceitos que você precisa entender são: proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Conectivos lógicos são palavras ou símbolos utilizados para combinar proposições, como e, ou, não, se, então, entre outros conectivos. A tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que mostra todas as possíveis combinações de valores de verdade para as proposições componentes de uma expressão lógica. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar as tabelas verdades. Conjuntos. Conjuntos são coleções de objetos que compartilham características em comum. Diagrama de Venn é um diagrama utilizado para representar visualmente a relação entre conjuntos e suas interseções. O raciocínio lógico ele é a capacidade de analisar informações e identificar padrões e chegar a conclusões válidas e coerentes. Atualmente, nos concursos, essa habilidade é essencial, uma vez que muitas questões elas envolvem a interpretação dos enunciados complexos, a resolução dos problemas e a aplicação correta dos princípios lógicos. Portanto, é importante que você conheça os princípios básicos da lógica. Existem alguns princípios que são fundamentais na lógica, no raciocínio lógico, e que servem como base para o seu conhecimento, para o entendimento dessa matéria, o raciocínio lógico. São eles: o princípio da identidade. Esse princípio, ele afirma que algo é idêntico a si mesmo. Em outras palavras, uma proposição é sempre verdadeira quando é igual a si própria. Por exemplo, a frase "o céu é azul ou não é" é verdadeira, pois é uma identidade lógica. O princípio da não contradição. O princípio da não contradição é um princípio que estabelece que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, a frase "este livro é vermelho e não é vermelho" é uma contradição lógica, pois ela não pode ser verdadeira.
o princípio do terceiro excluído. Esse princípio ele afirma que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Por exemplo, a frase "esta afirmação é verdadeira ou falsa" segue o princípio do terceiro excluído, pois ela deve ser verdadeira ou falsa, sem outra alternativa. Proposições simples e compostas. Uma proposição, ela é uma declaração, que pode ser verdadeira ou falsa, como acabamos de ver. Uma proposição simples é uma proposição que não pode ser dividida em proposições menores. Já uma proposição composta é aquela proposição que é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples usando os conectivos lógicos. Os operadores lógicos são ferramentas que permitem combinar proposições e estabelecer relações lógicas entre essas proposições. Passamos então à análise dos operadores mais comuns. A negação. A negação ela é representada pelo símbolo til. Ela inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, se temos a proposição "o sol está brilhando", a negação seria "o sol não está brilhando". A conjunção. A conjunção ela é representada pelo símbolo do circunflexo, ou chapeuzinho, ou pela palavra "e". É ela que conecta duas proposições, sendo verdadeiras somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Iremos ver mais adiante nas tabelas verdade. Por exemplo, se temos as proposições "hoje é segunda-feira", mais a proposição "estou de folga", a conjunção seria "hoje é segunda-feira e estou de folga". Disjunção. A disjunção é representada pelo símbolo V ou pela palavra "ou". É ela que conecta duas proposições, sendo verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Por exemplo, se nós temos as proposições "o céu está nublado", mas "está chovendo", a disjunção seria "o céu está nublado" ou "está chovendo". A disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é representada pelo símbolo do V com um traço embaixo, ou pela expressão ou. Ela conecta duas proposições, sendo verdadeira apenas quando uma das proposições é verdadeira e a outra é falsa. Por exemplo, se nós temos as proposições "o aluno é aprovado", mas "o aluno é reprovado", a disjunção exclusiva seria ou "o aluno é aprovado" ou "é reprovado", indicando que as duas opções elas são mutuamente exclusivas. A implicação. A implicação é representada pelo símbolo da seta para a direita, ou pela palavra "se então". Ela estabelece uma relação condicional entre duas proposições, sendo falsa apenas quando a proposição antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Por exemplo, se temos as proposições "se estudo", mas "então aprendo", a implicação seria "se estudo, então aprendo". A equivalência. A equivalência é representada pelo símbolo da seta para os dois lados, ou pela palavra "se" e somente "se". Ela estabelece uma relação em que duas proposições são verdadeiras ou falsas juntas. Por exemplo, se temos as proposições "está chovendo", mas "o céu está nublado", a equivalência seria "está chovendo se e somente se o céu está nublado". Em lógica, a inferência ou a ilação são operações intelectuais mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência da sua ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. Consiste, portanto, em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. A conclusão também é chamada de idiomática. Inferir significa deduzir, concluir, é chegar a uma conclusão final sobre algum fato ocorrido através de seguidas deduções. Inferir é formar uma ideia final através de algumas informações, através do raciocínio e do exame dos fatos. O processo pelo qual uma conclusão é inferida a partir de múltiplas observações é chamado de processo dedutivo ou indutivo, dependendo do contexto. A conclusão, ela pode ser correta, incorreta, correta dentro de um certo grau de precisão ou correta em certas situações. Conclusões inferidas a partir de observações múltiplas
podem ser testadas por observações adicionais. As premissas e a conclusão, elas são verdadeiras, mas a lógica ela segue junto com a inferência. Mas a verdade da conclusão nem sempre segue a verdade das premissas. A validade de uma inferência depende da forma da inferência. Isto é, a palavra válido, ela não se refere à verdade da premissa ou da conclusão, mas sim à forma da inferência. Uma inferência, ela pode ser válida mesmo se as partes são falsas, e pode ser falsa mesmo se as partes são verdadeiras. Mas uma forma válida e com premissas verdadeiras sempre terá uma conclusão verdadeira. Um argumento válido com premissas falsas pode levar a uma falsa conclusão. Vejamos. Todas as pessoas gordas são gregas. John Lennon era gordo, portanto, John Lennon era grego. Vejamos, quando um argumento válido é usado para derivar uma conclusão falsa de premissas falsas, a inferência ela é válida, pois ela segue a forma de uma inferência correta. Já um argumento válido também pode ser usado para derivar uma conclusão verdadeira a partir de premissas falsas. Vejamos no exemplo. Todas as pessoas gordas são musicistas. John Lennon era gordo, portanto, John Lennon era um músico. Vejamos que, neste caso, duas falsas premissas implicam em uma conclusão verdadeira. Inferência incorreta. A inferência incorreta é conhecida como uma falácia. Os filósofos que estudam a lógica informal, eles já compilaram grandes listas dessas falácias. E os psicólogos cognitivos, eles têm documentado inúmeros casos onde nós tendemos a conclusões errôneas, principalmente em questões mais contraintuitivas. Designa-se por falácia um raciocínio que é errado, mas com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem qualquer fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Quais são as técnicas de inferência? As principais técnicas de inferência são o modus ponens, o modus tollens e o silogismo. O modus ponens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e A é verdadeira, então B é verdadeira. Por exemplo, se chover, eu levarei um guarda-chuva. Está chovendo, logo, eu estou levando um guarda-chuva. O modus tollens é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em afirmar que, se uma proposição A implica em B e B é falsa, então A é falsa. Por exemplo, se eu tivesse passado na prova, teria recebido um e-mail de confirmação. Não recebi nenhum e-mail de confirmação, logo, não passei na prova. Silogismo é uma técnica de inferência dedutiva que consiste em deduzir uma conclusão a partir de duas premissas. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais, a primeira premissa. Sócrates é um ser humano, a segunda premissa. A conclusão, logo, Sócrates é mortal. Negação é um conectivo lógico que inverte o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, a negação de P é representada por não P, tio P, e é verdadeira quando P é falsa, e falsa quando P é verdadeira. Passamos às tabelas verdade. A conjunção E é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta que é verdadeira apenas quando ambas as proposições simples são verdadeiras. Por exemplo, a conjunção de P e Q é representada por P, circunflexo, ou chapeuzinho, Q, e é verdadeira apenas quando P e Q são verdadeiras. Vejamos na tabela verdade. Quando a premissa P é verdadeira e a premissa Q é verdadeira, a conclusão P e Q será verdadeira. Nos demais casos, vejamos que o resultado sempre será falso. Premissa P verdadeira, premissa Q falsa, resultado falso. Premissa P falsa, premissa Q verdadeira, resultado também é falso. Premissa P falsa, premissa Q falsa, resultado também falso. Então, na tabela verdade do E, o resultado só é verdadeiro
quando ambas as premissas forem verdadeiras. A disjunção, o ou, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é verdadeira quando pelo menos uma das proposições simples é verdadeira. Por exemplo, a disjunção de P ou Q é representada por P, V, Q, e é verdadeira quando pelo menos uma das proposições P ou Q é verdadeira. Vejamos na tabela verdade. Quando uma das proposições P ou Q for verdadeira, vejamos que o resultado é verdadeiro. Na tabela do ou, o resultado somente será falso quando ambas as proposições forem falsas. A disjunção exclusiva, o ou, no raciocínio lógico, é um operador lógico que expressa a ideia de que pelo menos uma das proposições é verdadeira, mas não ambas. Em outras palavras, quando se utiliza a disjunção exclusiva, o ou, apenas uma das opções apresentadas pode ser verdadeira, excluindo a possibilidade de ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas. Vejamos aqui na tabela verdade. Quando uma das proposições, e somente uma, for verdadeira, é que o resultado será verdadeiro. Quando ambas as proposições forem verdadeiras ou falsas, o resultado será obrigatoriamente falso. A condicional, o se então, é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que é falsa apenas quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Por exemplo, a condicional de P para Q é representada por P, seta para a direita, Q, e é falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa, como você pode conferir aqui na tabela verdade. O bicondicional, o se somente se, ele é um conectivo lógico que conecta duas proposições simples e forma uma proposição composta, que ela é verdadeira somente apenas quando ambas as proposições simples têm o mesmo valor de verdade. Por exemplo, o bicondicional de P e Q é representado por P, seta para os dois lados, Q, e é verdadeiro apenas quando P e Q têm o mesmo valor de verdade. Vejamos aqui na tabela verdade, quando P e Q têm o mesmo valor de verdade, seja verdadeiro, seja falso, o resultado é verdadeiro. Quando uma das proposições for falsa, o resultado será falso. Trago aqui para você um resumo da tabela verdade, dá um print, você tem que saber desenhar a tabela verdade completa, as proposições P e Q e os conectivos. Você tem que decorar a tabela verdade e saber desenhá-la na hora da prova para que você possa responder corretamente as questões. O princípio da casa dos pombos, esse não cai em concurso, esse despenca em concurso. O princípio da casa dos pombos, ele também é conhecido como o princípio da gaveta ou o princípio da caixa, e ele é um conceito matemático utilizado para provar a existência de pelo menos um elemento em um conjunto quando há mais elementos do que lugares disponíveis para esses elementos ocuparem. O princípio ele pode ser enunciado da seguinte forma: se existirem n mais 1 pombos, elementos, e apenas n casas, lugares, então pelo menos uma casa terá 2 ou mais pombos. Por exemplo, existem n pessoas em uma sala. Quantas pessoas são necessárias para se ter certeza de que 3 nasceram no mesmo mês? Quando eu falo em princípio da casa dos pombos, eu tenho que pensar na pior situação possível. Eu posso pegar 3 pessoas e 3 fazerem aniversário no mesmo mês, pronto, estaria resolvido. Mas a pior hipótese qual seria? Existem 12 meses. Eu posso pegar 12 pessoas e cada uma vai fazer aniversário em um mês. Então não me resolve. Então eu posso pegar mais 12 pessoas, dariam 24, e novamente, nesse segundo ciclo de 12 pessoas, cada uma fazia aniversário em um mês. Então, 24 pessoas, na pior das hipóteses, 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, para ter certeza de que 3 pessoas nasceram no mesmo mês, eu preciso de 24 pessoas mais uma, ou seja, a resposta, 25 pessoas, entendeu? 12 pessoas, cada uma pode nascer num mês. Pego mais 12, cada uma pode ter nascido num mês. A partir do momento que eu coloco mais uma pessoa, com certeza, 3 pessoas, no mínimo,
nasceram no mesmo mês. Não importa qual é o mês. No mínimo, 3 pessoas nasceram no mesmo mês. Portanto, 25 pessoas é o número mínimo de pessoas que eu preciso ter numa sala para que 3 tenham nascido no mesmo mês. Essa é a resposta da questão. A Instrução Normativa número 1 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 13 de junho de 2008, disciplina a gestão de segurança da informação e comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, além de dar outras providências. Na elaboração dessa instrução normativa, foi levado em consideração, primeiro, as informações tratadas no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, são ativos valiosos para a eficiente prestação dos serviços públicos. Também foi levado em consideração o interesse do cidadão como beneficiário dos serviços prestados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. É dever do Estado proteger as informações pessoais dos cidadãos. Portanto, existe a necessidade de incrementar a segurança das redes e bancos de dados governamentais. Também foi levado em consideração a necessidade de orientar a condução de políticas de segurança da informação e comunicações já existentes ou a serem implementadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Alguns conceitos são importantes que você conheça nessa instrução normativa. Política de Segurança da Informação e Comunicações é o documento aprovado pela autoridade responsável pelo órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, com o objetivo de fornecer diretrizes, critérios e suporte administrativo suficientes à implementação da segurança da informação e comunicações. Segurança da informação e comunicações são as ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações. Disponibilidade é a propriedade de que a informação esteja acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa física ou determinado sistema, órgão ou entidade. Integridade é a propriedade de que a informação não foi modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental. Confidencialidade é a propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada à pessoa física, sistema, órgão ou entidade não autorizado e credenciado. Autenticidade é a propriedade de que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa física ou por um determinado sistema, órgão ou entidade. Gestão de segurança da informação e comunicações são as ações e métodos que visam a integração das atividades de gestão de riscos, gestão de continuidade do negócio, tratamento de incidentes, tratamento da informação, conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física, segurança lógica, segurança orgânica e segurança organizacional aos processos institucionais estratégicos, operacionais e táticos, não se limitando, portanto, à tecnologia da informação e comunicações. Quebra de segurança é a ação ou omissão, intencional ou acidental, que resulta no comprometimento da segurança das informações e das comunicações. Tratamento da informação é a recepção, produção, reprodução, utilização, acesso, transporte, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação e controle da informação, inclusive as sigilosas. Quais são as competências do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, por intermédio do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, o DSIC? Primeira, planejar e coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações na administração pública federal, direta e indireta. Segundo, estabelecer normas definindo os requisitos metodológicos para a implementação da gestão de segurança da informação e comunicações pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Terceiro, operacionalizar e manter centro de tratamento e resposta a incidentes ocorridos nas redes de computadores da administração pública federal, direta e indireta, denominado cetir.gov.
Quarto, elaborar e implementar programas destinados à conscientização e à capacitação dos recursos humanos em segurança da informação e comunicações. Quinto, orientar a condução da política de segurança da informação e comunicações na administração pública federal, direta e indireta. Sexto, receber e consolidar os resultados dos trabalhos de auditoria de gestão de segurança da informação e comunicações da administração pública federal, direta e indireta. Sétimo, propor programa orçamentário específico para as ações de segurança da informação e comunicações. Competências do Comitê Gestor de Segurança da Informação. Primeira competência: assessorar o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, no aperfeiçoamento da gestão de segurança da informação e comunicações da Administração Pública Federal, direta e indireta. Segunda competência: instituir grupos de trabalho para tratar de temas específicos relacionados à segurança da informação e comunicações. Quais são as competências dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, no seu âmbito de atuação? Primeiro, coordenar as ações de segurança da informação e comunicações. Segundo, aplicar as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de quebra de segurança. Terceiro, propor programa orçamentário específico para as ações de segurança da informação e comunicações. Quarto, nomear gestor de segurança da informação e comunicações. Quinto, instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais. Sexto, instituir comitê de segurança da informação e comunicações. Sétimo, aprovar política de segurança da informação e comunicações e demais normas de segurança da informação e comunicações. Oitavo, remeter os resultados consolidados dos trabalhos de auditoria de gestão de segurança da informação e comunicações para o GSI. Quais são as competências do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações? Primeira, assessorar na implementação das ações de segurança da informação e comunicações. Segundo, constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre segurança da informação e comunicações. Terceiro, propor alterações na política de segurança da informação e comunicações. E, quarto, propor normas relativas à segurança da informação e comunicações. Indo para o fim, quais são as incumbências do gestor de segurança da informação e comunicações? Primeira, promover a cultura de segurança da informação e comunicações. Segundo, acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de segurança. Terceiro, propor recursos necessários às ações de segurança da informação e comunicações. Quarto, coordenar o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações e a equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais. Quinto, realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias quanto a possíveis impactos na segurança da informação e comunicações. Sexto, manter contato direto com o DSIC para o trato de assuntos relativos à segurança da informação e comunicações. Sétimo, propor normas relativas à segurança da informação e comunicações. Importante, o cidadão, como principal cliente da gestão de segurança da informação e comunicações da Administração Pública Federal, direta e indireta, poderá apresentar sugestões de melhorias ou denúncias de quebra de segurança que deverão ser averiguadas pelas autoridades. O que é, afinal, o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é uma lei brasileira que estabelece os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil. O seu objetivo é o de proteger os direitos dos usuários da internet e de estabelecer uma regulamentação para a prestação do serviço da internet aqui no país. O Marco Civil da Internet ele é considerado uma referência mundial no tema e tem sido utilizado como modelo por outros países na criação de legislações similares. Quais são os objetivos e princípios do Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é uma lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet aqui no Brasil. Os seus principais objetivos são garantir a liberdade de expressão, o acesso à informação e a privacidade dos usuários da internet. Estabelecer regras claras e transparentes para a atuação dos provedores da internet.
assegurar a neutralidade da rede, ou seja, a igualdade no tratamento dos dados que circulam na internet. Por fim, promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico no país. Para alcançar esses objetivos, o Marco Civil da Internet se baseia em princípios fundamentais, tais como a liberdade de expressão, a privacidade, a neutralidade da rede, a interoperabilidade, a descentralização da rede, a colaboração, a diversidade e a universalidade do acesso à internet. Tais princípios visam a assegurar que a internet permaneça um ambiente livre, aberto e democrático, ao mesmo tempo em que são protegidos os direitos dos usuários e estabelecidos limites para a atuação das empresas e do próprio Estado na rede mundial de computadores. Vamos falar agora sobre a neutralidade da rede. O que é neutralidade da rede? A neutralidade da rede é um princípio fundamental da governança da internet que determina que todo o tráfego de dados deve ser tratado de forma igualitária, sem qualquer tipo de discriminação, de bloqueio, interferência ou priorização por parte dos provedores de acesso à internet. Em outras palavras, a neutralidade da rede, ela estabelece que todos os dados que trafegam na internet devem ser tratados da mesma forma, independente da sua origem, do seu destino, do conteúdo, do aplicativo ou mesmo do serviço ou dispositivo utilizado. E quais são os princípios da neutralidade da rede? Os princípios da neutralidade da rede podem ser resumidos em três aspectos principais: não discriminação. Todo o tráfego de dados deve ser tratado da mesma forma, sem qualquer tipo de discriminação, seja por motivo, então, de sua origem, do seu destino, do seu conteúdo, ou ainda do aplicativo, do serviço ou do dispositivo utilizado. A transparência. Os provedores de acesso à internet devem ser transparentes quanto às suas práticas de gerenciamento de tráfego de dados, informando seus clientes sobre as condições de uso do serviço, a velocidade contratada, os limites de uso, as restrições, entre outros aspectos. A liberdade de escolha. Os usuários devem ter a liberdade para escolher os aplicativos, os serviços e os conteúdos que desejam acessar na internet, sem interferência ou bloqueio por parte dos provedores de acesso à internet. E quais seriam as exceções à neutralidade da rede? Apesar de ser um princípio fundamental da governança da internet, a neutralidade da rede possui algumas exceções que são permitidas em determinadas situações. Algumas das exceções mais comuns incluem: 1. O gerenciamento da rede. Os provedores de acesso à internet podem gerenciar o tráfego de dados em situações de congestionamento da rede, garantindo a qualidade do serviço para todos os usuários. 2. Serviços especializados. Os provedores de acesso à internet podem oferecer serviços especializados que demandam maior qualidade ou priorização de tráfego, desde que não prejudiquem a qualidade do serviço da internet padrão oferecido aos usuários. 3. O bloqueio de conteúdo ilegal. Os provedores de acesso à internet podem bloquear conteúdos ilegais, como pirataria, pornografia infantil, incitação à violência, entre outros. É importante ressaltar que todas as exceções à neutralidade da rede, elas devem ser regulamentadas pela legislação e pelos órgãos reguladores, a fim de evitar qualquer abuso por parte dos provedores de acesso à internet e de garantir a proteção do direito dos usuários. Vamos falar agora da proteção de dados pessoais, o direito à privacidade e a proteção de dados pessoais. O Marco Civil da Internet reconhece a importância da proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários da internet. O direito à privacidade é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal e deve ser respeitado também na internet. Para garantir a proteção dos dados pessoais, o Marco Civil da Internet estabelece princípios que devem ser seguidos pelas empresas que coletam, armazenam e tratam esses dados. Vamos falar então sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais. As empresas que coletam, armazenam e tratam dados pessoais devem seguir os princípios da finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. A finalidade deve ser específica, explícita e legítima, ou seja, os dados devem ser coletados para um propósito específico e informado aos titulares dos dados.
A adequação significa que os dados devem ser relevantes e necessários para a finalidade pretendida. A necessidade ela se refere à quantidade mínima de dados necessários para atingir a finalidade. A transparência se refere à clareza das informações sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que devem ser disponibilizadas aos usuários de forma clara e acessível. A segurança se refere à proteção dos dados pessoais contra acesso não autorizado, perda, destruição ou danos. Já a prevenção, ela se refere à adoção de medidas para evitar danos aos usuários em caso de violação de dados pessoais. A não discriminação se refere à proibição de tratamento discriminatório dos dados pessoais dos usuários. A responsabilização, por fim, se refere à atribuição de responsabilidade aos controladores de dados pessoais em caso de violação. Passamos então ao consentimento do titular dos dados. O Marco Civil da Internet ele exige que os titulares dos dados pessoais sejam informados de forma clara e completa sobre a coleta, o armazenamento e o tratamento dos seus dados e que forneçam o seu consentimento de forma livre, informada e inequívoca. O consentimento ele deve ser específico para cada finalidade da coleta de dados pessoais e pode ser revogado a qualquer momento pelo titular dos dados. E quais seriam as sanções em caso de violação de dados pessoais? O Marco Civil da Internet ele prevê sanções em caso de violação de dados pessoais, que podem incluir advertência, multa, suspensão temporária das atividades da empresa e proibição da atividade. Além disso, a lei ela permite que os usuários afetados por violações de dados pessoais possam buscar reparação pelos danos causados. Passamos então à responsabilidade dos provedores de internet. Os provedores de acesso à internet, ISP, do inglês Internet Service Provider, são responsáveis pela conexão dos usuários à internet. No entanto, o Marco Civil da Internet ele estabelece que esses provedores não são responsáveis pelo conteúdo que circula na rede, a menos que descumpram uma ordem judicial para remover determinado conteúdo. Isso significa que, em regra, os provedores de acesso à internet não podem ser responsabilizados por conteúdos ilegais ou ofensivos publicados por seus usuários. Contudo, caso recebam uma ordem judicial para remover determinado conteúdo, devem fazê-lo no prazo estipulado. A responsabilidade dos provedores de aplicação. Os provedores de aplicação são responsáveis pelos serviços oferecidos na internet, como redes sociais, provedores de e-mail, serviços de armazenamento na nuvem, entre outros. Esses provedores, eles têm responsabilidade direta sobre o conteúdo que é publicado em suas plataformas e devem adotar medidas para remover conteúdos ilegais ou ofensivos. O Marco Civil da Internet ele estabelece que os provedores de aplicação só podem ser responsabilizados por conteúdos publicados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as medidas necessárias para retirar o conteúdo em questão. Além disso, os provedores de aplicação não são obrigados a monitorar constantemente o conteúdo publicado em suas plataformas. Passamos ao procedimento de remoção do conteúdo. O Marco Civil da Internet estabelece um procedimento específico para a remoção de conteúdo ilegal ou ofensivo na internet. Este procedimento ele deve ser seguido pelos provedores de aplicação e pelos provedores de acesso à internet. Quando um usuário se sentir prejudicado por algum conteúdo publicado na internet, deve enviar uma notificação ao provedor de aplicação ou ao provedor de acesso à internet responsável pelo serviço onde o conteúdo foi publicado. O provedor, por sua vez, deve analisar a notificação e, se entender que o conteúdo é ilegal ou ofensivo, deve remover o conteúdo em questão. Se o usuário que publicou o conteúdo considerar a remoção injusta, poderá apresentar uma contra-notificação ao provedor, que deverá analisar novamente o caso. Se entender que a remoção foi injusta, o provedor deverá restabelecer o conteúdo em questão. É importante ressaltar que o Marco Civil da Internet estabelece que a remoção de conteúdo só pode ser realizada após uma ordem judicial específica ou mediante notificação do usuário prejudicado. Os provedores de internet não podem, em hipótese alguma, realizar a censura prévia de conteúdos publicados em suas plataformas.
Passamos à questão do Marco Civil da Internet e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão na internet. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e deve ser assegurado também no ambiente virtual. O Marco Civil da Internet prevê a liberdade de expressão na rede, garantindo que os usuários possam se manifestar livremente, sem que haja censura prévia. Mas quais são os limites à liberdade de expressão na internet? Apesar de garantir a liberdade de expressão, o Marco Civil da Internet estabelece limites a essa liberdade. São considerados ilícitos os conteúdos que possam violar a honra, a privacidade, a imagem e outros direitos fundamentais de terceiros. Além disso, o Marco Civil da Internet ele estabelece que os conteúdos devem ser retirados da rede quando forem considerados ilegais por ordem judicial. E o direito ao esquecimento na internet. O direito ao esquecimento é uma garantia que permite que as pessoas possam solicitar a remoção de conteúdos antigos ou desatualizados que possam prejudicar a sua imagem ou reputação. O Marco Civil da Internet prevê esse direito, desde que a solicitação seja fundamentada e avaliada caso a caso, considerando-se a natureza do conteúdo e os direitos envolvidos. No entanto, essa garantia não pode ser utilizada para censurar informações de interesse público ou histórico. Marco Civil da Internet e Propriedade Intelectual. A proteção à propriedade intelectual na internet. O Marco Civil da Internet também trata da proteção à propriedade intelectual na internet, garantindo direitos autorais e conexos previstos na legislação brasileira e em tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. A lei ela estabelece que a responsabilidade pelo conteúdo ilegal disponibilizado na internet é de quem o disponibilizou, mas também prevê medidas para coibir a pirataria e outros crimes relacionados à propriedade intelectual. Responsabilidade dos provedores da internet em relação à propriedade intelectual. Os provedores da internet podem ser responsabilizados em casos de violação de direitos autorais e conexos na internet. A lei ela estabelece que, para fins de responsabilização civil, o provedor de aplicação somente será considerado responsável por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Além disso, a lei ela prevê a possibilidade de que os titulares de direitos autorais e conexos requeiram ao provedor de acesso à internet a suspensão do acesso ao serviço que esteja sendo utilizado para praticar o ato ilícito. Essa medida deve ser precedida de ordem judicial específica, que deverá conter a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente e a fundamentação jurídica do pedido de suspensão do acesso. Em resumo, o Marco Civil da Internet ele busca garantir a proteção da propriedade intelectual na internet, ao mesmo tempo em que estabelece critérios claros e limites para a responsabilização dos provedores da internet em casos de violação de direitos autorais e conexos. Chegando ao final desse vídeo, passamos então à conclusão. O Marco Civil da Internet é uma legislação fundamental para a regulamentação do uso da internet no Brasil. Por meio dessa lei, foram estabelecidos princípios importantes, tais como a neutralidade da rede, a proteção de dados pessoais, a responsabilidade dos provedores da internet e a garantia da liberdade de expressão na rede. Além disso, o Marco Civil da Internet ele representa um marco importante na defesa dos direitos dos usuários da internet, ao estabelecer mecanismos para a proteção da privacidade e da liberdade de expressão, bem como a responsabilização dos provedores da internet em caso de violações de direitos. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a LGPD, foi promulgada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A LGPD, ela fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios.
Finalidade. A realização do tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Adequação. A compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade. O tratamento deve se limitar à realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Princípio do livre acesso é a garantia dada aos titulares de consulta livre, de forma facilitada e gratuita, a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Qualidade dos dados é a garantia dada aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência é a garantia dada aos titulares de que terão informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Segurança. Trata-se da utilização de medidas técnicas e administrativas qualificadas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Compreende a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. Sustenta que o tratamento dos dados não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo controlador ou pelo operador de todas as medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia das medidas aplicadas. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, o agente deve se certificar que a finalidade da operação está registrada de forma clara e explícita e que os propósitos especificados e informados ao titular dos dados. No caso do setor público, a principal finalidade do tratamento está relacionada à execução de políticas públicas, devidamente previstas em lei, regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos semelhantes. Na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado elemento essencial para o tratamento, regra que é excepcionada nos casos previstos no artigo 11, inciso 2 da lei, para cumprir obrigação legal, políticas públicas, os órgãos de pesquisa, o exercício regular de direito, a proteção à vida, a tutela da saúde e a prevenção de fraudes. Nos termos do artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento, o controlador e o operador. Além deles, há a figura do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Para fiscalizar e aplicar penalidades pelo descumprimento da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A instituição terá as tarefas de regulamentar e de orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização aqui no Brasil, limitado a 50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade da falha e enviará alertas e orientações antes de aplicar sanções às organizações. Dados pessoais. O dado pessoal é aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. Dados sensíveis.
Dentre os dados pessoais, há aqueles que exigem maior atenção no tratamento, aqueles relacionados à criança e adolescentes, e os sensíveis, que são os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. Dados públicos. O tratamento de dados pessoais públicos deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. A LGPD define que uma organização pode, sem precisar pedir novo consentimento, tratar dados tornados públicos pelo titular em momento anterior e de forma evidente. Dados anonimizados. A anonimização é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar a pessoa, garantindo sua desvinculação. Ressalta-se que o dado somente é considerado anonimizado se não permitir que, por meios técnicos ou outros quaisquer, seja reconstruído o caminho para revelar quem é o titular do dado. Se a identificação ocorrer, não se tratará de dado anonimizado. É importante que você saiba algumas definições da LGPD. Acesso é a possibilidade de comunicar-se com um dispositivo, meio de armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo, visando receber, fornecer ou eliminar dados. Armazenamento é a ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado. Arquivamento é o ato ou efeito de manter registrado um dado. Avaliação, ato ou efeito de calcular valor sobre um ou mais dados. Classificação, maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido. Coleta, recolhimento de dados com finalidade específica. Comunicação, transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados. Controle, ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o dado. Difusão, ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados. Distribuição, ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido. Eliminação é o ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório. Extração é o ato de copiar ou retirar dado de repositório em que se encontrava. Modificação, ato ou efeito de alteração do dado. Processamento, ato ou efeito de processar dados. Produção, criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados. Recepção, ato de receber os dados ao final da transmissão. Reprodução, cópia de dado pré-existente obtido por meio de qualquer processo. Transferência, mudança de dados de uma área de armazenamento para outra ou para terceiro. Transmissão, movimentação de dados entre dois pontos por meio de dispositivos elétricos, eletrônicos, telegráficos, telefônicos, radioelétricos, pneumáticos ou outros. Utilização, ato ou efeito de aproveitamento dos dados. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. A anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. A Autoridade Nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Esse é um fundamento essencial à LGPD, sendo que o não consentimento é a exceção. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
Dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dado pessoal de criança e de adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Em especial, a LGPD determina que as informações sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Eliminação é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Garantia da segurança da informação é a capacidade de sistemas e organizações assegurarem a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação. Interoperabilidade é a capacidade de um sistema, informatizado ou não, de se comunicar de forma transparente com outro sistema, semelhante ou não a ele. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. Violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoca, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.